Bom, primeiramente, bom dia. Como foi estipulado pelo professor Ernesto, o meu tema é Orquídea dendróbio, as suas características gerais, sua importância. Eu vou abordar também aqui alguns dados como adubação, irrigação, a poda dessa planta e algumas técnicas avançadas que são usadas para o próprio cultivo dessa planta, né? Vou fazer uma breve introdução aqui. A orquídea é uma das maiores famílias das gimnospermas, constituída por cerca de 700 gêneros e 35 mil espécies diferentes. O gênero que eu vou abordar, que é o dendróbio, compreende mais de 300 espécies de orquídeas, entre as quais se deve ressaltar a nobile, que é uma das principais orquídeas dentro desse gênero. Ela é uma orquídea epífita, ou seja, ela é uma orquídea que cresce em cima de árvores. Ela é nativa da Birmania, da Índia, Tailândia e Indochina. Nesses lugares, essas espécies crescem em árvores, desde as planícies das montanhas frias do Himalaia a elevações de 1.400 metros. Ou seja, essa orquídea de Nobel, ela pode resistir a uma variação térmica muito grande, indo do extremo calor até o extremo frio. E assim eu digo mesmo para o caso das elevações de altitude. Você pode ver que ela vai de planície até um relevo muito alto, 1.400 metros. Elas apresentam um desenvolvimento vegetativo lento, visto que a divisão de uma muda leva muito tempo, ou seja, no mínimo 2 anos, o que torna muito lento e onerosa a multiplicação de grandes quantidades para comercialização de mudas de orquídea. A dificuldade dessa multiplicação se dá porque a semente das orquídeas tem uma baixa taxa de germinação. Um exemplo de uma orquídea com 2,5 milhões de sementes produzidas em uma cápsula, somente 5% dessas sementes germinam. Aqui tem uma imagem de algumas espécies de orquídeas sobre o tronco de uma árvore. Como que você pode diferenciar cada espécie? Você vê que a dendróbio é uma espécie que tem várias folhas em um mesmo ramo, várias flores em um mesmo ramo, porém são flores maiores. Já a epidendron são várias flores no mesmo ramo, se assemelhando a um cacho. A quinoches é um cacho que ela já é uma planta mais caída, ela já faz um cacho com maior caimento, e assim vai. O cultivo de sementes em meio de cultura pode acelerar esse processo, elevando essa taxa de germinação, que é um problema para a produção de orquídeas, né? Tornando a multiplicação dessas orquídeas comercialmente viáveis. A técnica de semeadura de orquídeas in vitro torna possível o aproveitamento máximo de sementes, pois quase 100% dessas sementes germinam, muito diferente do que no natural, que é em torno de 5% de germinação das sementes. Porém, esse processo tem como desvantagem a necessidade de um período de aclimatação. Esse período é feito artificialmente, é uma fase de adaptação climática e é uma fase muito delicada, pois além de você expor aquela plântula que ainda está muito jovem ao estresse, também existe o perigo de infecções por fungos e bactérias. Aqui nós temos algumas imagens de orquídea, né? A figura número 1 aqui, essa flor amarela, é uma Dendrobium agregato. E a figura número 2, que é essa flor branca e amarela, é uma Dendrobium thysiflorum. São orquídeas que você encontra no comércio, aí. São orquídeas de variedades comerciais. Essa passagem crítica, essa fase de aclimatação da fase in vitro para a fase de vegetação deve-se aos fatores de estresse físico, fotossíntese, absorção de nutrientes e fitossanidade. Por isso, é necessário que essa planta de aclimatação habite um substrato que possa lhe proporcionar boas condições para o seu melhor desenvolvimento. Ou seja, tem que ser um substrato
que vai proporcionar nutrientes para essa planta se desenvolver e ao mesmo tempo tem que ser um substrato limpo para evitar qualquer infecção dessa planta, qualquer exposição dessa planta a algum patógeno que possa estar naquele próprio substrato. Aqui nós temos mais imagens de orquídea. A figura 3 aqui é uma Dendrobium tapiniense e a figura 4 é uma nobile. Essa nobile é a mais comum, é a que você mais encontra no mercado. Algumas características da espécie Dendrobium é que é uma espécie de orquídea extremamente forte, já que ela sobrevive a busca variação de temperatura, como eu disse antes, indo do forte calor ao frio extremo. Se essa orquídea estiver seca, ela não estiver úmida, para você ter uma noção, ela pode sobreviver tranquilamente a temperaturas entre 1 e 2 graus Celsius. No entanto, ela requer 30 a 40% de sombra no final da primavera e outono para um crescimento vegetativo saudável. E quando adulta, ela não necessita de sombra, a menos que as folhas comecem a mostrar alguns sinais de queimadura do sol. Aí aqui cita também que há várias variedades da nobile, né? Ela floresce em cores diferentes, é um leque abundante de cores. E outra coisa que eu andei lendo é em relação à variação de temperatura, ao próprio ciclo dela, é o seguinte: o ciclo dela, a floração vai do inverno até a primavera, o crescimento vai do verão até o outono e a dormência vai do final do outono até o inverno. E a temperatura ideal para essa espécie é durante o dia entre 20 a 32 graus Celsius e durante a noite 18 a 24 graus Celsius. Aqui citou que ela precisa de sombra para o seu crescimento vegetativo. Já para a sua floração, ela necessita de alta luminosidade. Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação à queima das folhas, caso esteja muita luminosidade. Basicamente você ficar de olho na folha. É uma folha que, se tiver muito verde, mais verde que o normal, a planta precisa de sol. Já se a folha tiver um verde meio amarelado, a planta está queimando. Então, basicamente, se você ficar de olho nisso, não terá problema em relação à luminosidade. As orquídeas na natureza, elas crescem sobre as árvores e ela tem como substrato materiais orgânicos fibrosos que são depositados nos troncos. O próprio nome Dendrobium significa planta que vive nas árvores. A umidade necessária vem das precipitações pluviométricas, do orvalho noturno, da umidade relativa do ar. E quando o substrato se encontra em condições ideais de textura e drenagem, a água é absorvida por uma estrutura esponjosa que recobre as raízes, denominada de velame, que é formada por camadas sobrepostas de células mortas. Essas plantas sobrevivem a estiagem prolongada, mas pode morrer se não houver uma drenagem apropriada. Ou seja, essa planta ela pode sobreviver a um grande tempo, a um grande limite de seca, sem água. Porém, se ela for sobreposta a uma drenagem, uma mal drenagem, ela ficar contendo muita umidade, essa planta ela vai morrer, ela vai apodrecer. Aí aparecem algumas doenças que eu vou citar mais à frente. Aqui mais alguns exemplos de orquídeas, né? Aqui a gente tem a Dendrobium Victoria Regina e a Dendrobium fimbriato. No caso do plantio dessa orquídea, para você pegar uma orquídea e plantar, seja na sua casa, seja comercialmente, a dona de casa ali que quer ter uma orquídea, ela pode escolher dois tipos de plantio. Esse plantio pode ser feito em vaso ou em árvores. No caso do vaso, deve-se usar um vaso mais apertado para o melhor desenvolvimento dessas raízes, porém não tão apertado, pois essas raízes precisam ter espaço para crescer, caso contrário elas vão apodrecer. Em vaso, ela demora de 3 a 5 meses para se adaptar ao novo vaso, ou seja, se você vai fazer o transplantio dela de um vaso para o outro,
Vai pegar a orquídea da natureza ali e pôr num vaso, ela vai demorar em torno de 3 a 5 meses para se adaptar a esse vaso, ou talvez até um pouco mais de tempo. Então, se você faz o plantio dela no vaso e ela está demorando demais a florescer, a se desenvolver, não se assuste, é normal. Ela tem que dar aquela adaptada ao vaso novo ali. Já em árvore, para fazer o plantio dela em árvore, é necessária a escolha de um tronco extenso e rugoso, a fim de facilitar a fixação dessa planta na árvore. Uma árvore que garanta que a luz do sol não venha diretamente para a planta, sendo que ela deve ter galhos e flores na frente para proteger essa própria planta. Aqui nós temos o exemplo de uma Dendrobium Stardust, que é conhecida como Firebird, e cultivada em vaso. Você pode ver que o vaso é bem pequeno, mas assim, mais apertadinho. E nós temos uma Dendrobium nobile cultivada em árvore. Você pode ver que ela está bem fixada na árvore e as raízes dela vão se espalhando para aquele tronco. No caso do replantio, normalmente o replantio de uma dedobra ocorre a cada 1 ou 2 anos. Esse replantio ele é feito por 3 motivos. Ou a planta precisa de mais espaço, um vaso maior, seu crescimento radicular foi grande e aquele vaso está começando a ficar apertado demais, aí ela vai começar a apodrecer ali dentro, então você tem que passar ela para um vaso maior. Ou a multiplicação, que são os cakes, que são os próprios brotos da planta nascendo ali, ou o substrato está aberto. Esse replantio deve ocorrer de 2 a 3 semanas após a floração. Assim você não vai atrapalhar o florescimento da sua planta e vai ser mais seguro para a própria planta, pois uma troca durante o florescimento, na época que ela está emitindo seus botões florais, isso pode matar a flor aqui. Além disso, ela também pode ser replantada utilizando os pequenos brotos que vão aparecer em seus pseudobulbos, que são os cakes. Mas para utilizar esses brotos, você deve esperar que eles desenvolvam raízes, caso contrário, eles não conseguirão se desenvolver corretamente no novo vaso. A poda da orquídea desdobra, ela é muito básica e é uma coisa assim que muito fácil de fazer, que qualquer pessoa, dona de casa, pode fazer. Quando a planta já floriu ali, você já teve a floração ali e tal, aí você quer que ela floresça ano que vem novamente, que ela tenha flores bonitas ano que vem novamente. A única coisa que você tem que fazer é quando as flores começarem a murchar ou amarelar, você faz um corte da espiga e deixa o caule da planta ali. Isso vai fazer com que ano que vem ela produza novamente flores bonitas e vistosas. Tem outras técnicas avançadas aí que também faz com que as flores sejam mais vistosas e mais bonitas. Eu vou falar logo adiante. O substrato, ele é a base para uma boa cultura de orquídea, é o suporte para as plantas e ele deve apresentar boas qualidades básicas e indispensáveis, como a consistência para o suporte dessa planta, uma boa relação para a raiz, a capacidade de retenção de água sem encharcar, ou seja, ele deve ter uma capacidade de drenagem boa também, ele deve ter uma certa permeabilidade, ele deve ter um pH ideal para o desenvolvimento dessa planta, deve ter uma capacidade ótima de retenção de nutrientes, para armazenar nutrientes nessa planta. Além disso, ele deve ser um meio com alta estabilidade de estrutura, a fim de evitar compactação, alto teor de fibras resistentes e estar limpo. Ele tem que estar livre de agentes causadores de doenças, de pragas ou de propágulos de ervas daninhas, próprias sementes de ervas daninhas. A irrigação das orquídeas. A irrigação, como para toda cultura, né, é um fator importantíssimo. É preferível que a orquídea, no caso, sofra pela falta de água do que pelo excesso. Ela é uma planta que o excesso de água causa muito dano nessa própria planta. Dentro de um estufa e um clima quente e seco, as plantas precisam diariamente de água. A temperatura da água deve ser sempre igual à do ambiente para evitar um choque térmico na orquídea. Ela é uma planta frágil quando se trata do quesito água.
Quando a temperatura da água está fria, a rega deve ser alternada, dia sim ou dia não. Quando as orquídeas se abrem, se utiliza pouca água, pois elas entram em um período de repouso, precisando de uma leve pulverização. Plantas com folhas finas e delgadas ou sem pseudobulbos exigem mais regras do que aquelas com pseudobulbos grossos. Quando as plantas entram em já florescem ali, se abrem, geralmente a irrigação é feita por pulverização, por borrifo, bombinhas de borrifo. Todas as orquídeas que estiverem soltando os brotos, raízes novas, precisarão ser molhadas com mais abundância. As orquídeas recém-plantadas não devem receber água de 7 a 12 dias. E o substrato da orquídea nunca deve ficar encharcado, pois corre o risco de apodrecer. A rega, ela deve ser, ela é dividida tanto para orquídea em vaso quanto para orquídea em árvore. Eu achei aqui em uma matéria que uma orquídea em árvore, você pode regar ela todos os dias com água abundante, porque a drenagem dela vai ser melhor. A própria gravidade ajuda a drenar a água que fica acumulada ali. Já o invasão, você deve se verificar a umidade do substrato para realizar a rega. Você pode verificar isso com o dedo mesmo. Você coloca o dedo, vê se o substrato não está muito úmido. Se o substrato estiver seco, você pode regar. Se tratando da adubação, quando eu fui fazer minha pesquisa, eu achei diversos aconselhamentos aí de adubação da orquídea, mas eu resolvi ressaltar um aqui que eu achei mais básico, mais simples e mais equilibrado, como ele mesmo cita. Ela deve ser feita nos meses quentes, quando estão em pleno desenvolvimento vegetativo, ou seja, de agosto até abril ali é o ideal. Como o desenvolvimento dessa orquídea é lento, a quantidade de adubo aplicada deve ser pequena. A maneira de se realizar a adubação das orquídeas dependerá se o adubo é orgânico ou inorgânico. Pode-se adubar essa orquídea com esterco orgânico, né? O próprio esterco de galinha bem seco, desinfetado com bom fungicida. É um ótimo adubo orgânico para a gente estar colocando as orquídeas aí. Já um adubo inorgânico em fertilizantes, recomenda-se que se utilize um fertilizante nitrogenado mais equilibrado, como o NPK de formulação 20, 20 e 20. Essa adubação deve ser feita semanalmente, com um quarto da força que é recomendada na própria embalagem do fertilizante. Já no final da estação do crescimento, quando a planta já estiver se desenvolvido bem, é recomendável você diminuir esse fertilizante para manter o equilíbrio dele para uma formulação 10-10-10 do próprio NPK. Para saber, aí você tem que tomar cuidado para não adubar a planta em excesso. E para você saber se está adubando em excesso, você pode verificar alguns fatores. Se está acontecendo a descoloração das suas folhas, ou seja, se elas estão ficando queimadas, se está correndo um acúmulo de sal no próprio solo do vaso ali, e se a sua orquídea está com aparência mais fraca, ou seja, a folha com coloração mais verde escura, a planta mais fraca, mas isso também pode ser um fator de falta de iluminação. Tem que ficar de olho aí. Agora, quando a primavera chega, você cessa o fertilizante, pois já está no momento de emergir novos caules, começarem a aparecer. Mas se nas próximas 6 semanas os novos caules não começarem a aparecer, você deve ajudar a orquídea, você deve dar uma incentivação à floração dessa orquídea, ou seja, você vai utilizar um fertilizante, o NPK 10-30-20. E uma observação que vale constar é que pelo menos uma vez por mês, você deve usar uma água limpa para eliminar os sais acumulados pelos fertilizantes no vaso da própria planta, para não ocorrer o acúmulo de sal no solo, ali, no substrato que aquela planta está dentro do vaso. Se tratando da luminosidade, os brotos novos das orquídeas endurecem, param de crescer, os pseudobulbos e as folhas tornam-se amarelas e morrem precocemente quando as orquídeas recebem luz excessiva.
Porém, se falta luz, ela enfraquece o tecido das folhas e os pseudobulbos, o que tornando-os consistência entre coriácea e leiosa, além de não ocorrer a floração da própria orquídea. Como existem orquídeas que gostam bastante de luminosidade, outras de meia sombra, outras já gostam de pouca luminosidade, elas são agrupadas em grupos nos orquidários, para que cada tipo de orquídea receba o seu distinta ali, quantidade de iluminação. Alguns lugares são cobertos com telas, outras a gente já deixa com bastante luminosidade. Elas são divididas em três grupos. O primeiro grupo são as plantas que são cultivadas com bastante luminosidade. A gente deixa a tela de 20 a 30% de sombra só. Aí existem várias espécies, dentre elas a Dendrobius, da espécie nobile, gosta muito de luminosidade. A gente tem as plantas de meia sombra, com a tela de 50% de sombra, dentre elas a Dendrobius da espécie Desiflora, Farmere, entre outras espécies de orquídea. E a de 70% de sombra, essa que não abriga nenhuma Dendrobium. As pragas e doenças que mais acontecem dentro da Dendrobium são lesmas de caracóis, que provocam lesões nos brotos e nas raízes novas, e também destrói botões florais. O combate dessas lesmas é a eliminação delas mesmo, a captação feita com a mão, ou com o auxílio de alguma isca ali, ou então uma mata-lesma, que é facilmente encontrado em qualquer casa agropecuária. Besouros que atacam as espátulas, comem os botões e as folhas novas. Algum deles é a larva mineira das orquídeas, né? Pode ser encontrado em quase todos os orquidários. É um inseto que deposita seus ovos sobre a folha da orquídea e esses ovos eclodem com larvas que produzem galerias nas próprias folhas, causando sérios danos e prejudicando o desenvolvimento. Ela é combatida com inseticidas à base de malatol, tamoron, diazinon, entre outros. Os pulgões também, que são insetos sugadores, atacam praticamente a planta inteira, brotos novos, folhas, hastes, botões e flores. É combatido com pulverização de inseticidas à base de diazinon. E se forem poucas plantas afetadas, a gente aplica o Neocid em pó. Percevejos, que são insetos sugadores, vivem em bandos, são muito ligeiros e fogem para trás das folhas quando tem algum pequeno movimento ali. A própria baratinha vermelha, um inseto considerado o inimigo número 1 das orquídeas, sugam seiva, provocam anemias, causam estragos nas plantas, diminui o valor comercial dessa planta. As folhas ficam com um aspecto bexiguento, inúmeras manchinhas arredondadas, de cor amarela. Eles costumam trabalhar durante a noite e eles liquidam brotos e folhas, basicamente. O combate dele é feito com inseticidas à base de melatol, taramon e dazinon. Bom, levando em consideração aspectos comerciais, essas orquídeas são comercializadas da seguinte forma. Elas são cortadas, embaladas em plástico transparente e comercializadas em floriculturas. São vendidas em ramaletes ou em arranjos florais mesmo, com finalidade decorativa. Quando são levadas para lugares mais distantes, elas são embaladas em caixas de papelão. No caso dos vasos, eles devem ser embalados em plástico transparente, resistente, de forma que proteja bem as flores. Em seguida, elas são colocadas em caixas de papelão e enviadas para mercados de flores em caminhões de baú. Cada região produtora de orquídeas possui seu próprio sistema de comercialização. Um exemplo é em Olambra, né, interior do estado de São Paulo, que é conhecida pelas qualidades de suas flores, pelos produtores e tudo mais. Existe um sistema de venda de flores centenário. Eles pegaram esse sistema de Europa, lá para os Estados Unidos, e implantaram aqui no Brasil, né? O único sistema implantado desse tipo na América Latina. É um pregão diário, onde um grupo de produtores comprometidos com aquele pregão
oferta seus produtos ali para clientes, né, que já são cadastrados. Na recepção, essas flores são acomodadas em lotes, classificadas quanto à quantidade, a qualidade, ficam em exposição no pátio ali, para que os compradores possam ver, apreciar essas flores. Esses lotes desfilam diante de uma tribuna de compradores e são anunciados conforme quantidade ofertada, variedade, tamanho, produtor. O operador do relógio, o leiloeiro, dá o preço de abertura do produto, sempre superior ao preço de mercado. A partir daí o preço começa a decrescer, mostrando pelo movimento no sentido anti-horário do relógio instalado na parede. Ou seja, é basicamente um leilão mesmo. O leiloeiro põe um preço alto dessas plantas e esse preço vai decrescendo até ela ser rematada por algum comprador. Esses lotes, quando algum dos compradores se interessar pelo preço pelo produto, ele aperta o botão localizado em sua mesa, automaticamente esse pêndulo é paralisado, indicando o número do comprador, o preço do produto e a quantidade adquirida. Apenas um comprador leva o produto, apenas um comprador leva esse produto. Cada operação dura em média 5 segundos. Essas orquídeas também podem ser comercializadas pelos produtores em ceadas, feiras, mercados e floriculturas. Aqui a gente tem uma orquídea da espécie Dendrobium speciosum e um vaso para comércio já, né? É uma das espécies difíceis de achar no Dendrobium. E aqui eu vou falar um pouco sobre as técnicas avançadas de manejo dessa planta. Uma delas importantíssima é a diminuição de rega. Como fazer a diminuição de rega? É um truque muito famoso, especialmente dentro do gênero Dendrobium. E se você quer cultivar orquídea, você é obrigado a aprender essa técnica, de tão importante que ela é. Nós somos capazes de conseguir uma floração melhor e mais bonita com essa técnica. O que você vai fazer é basicamente enganar a sua orquídea. Alguns meses antes da floração, você vai utilizar uma escassez de água na sua planta, fazendo essa planta acreditar que ela vai morrer. Isso porque quando a orquídea Dendrobium acredita que vai morrer, que vai senescer, ela concentra suas energias em suas flores. Dessa maneira, ela busca perpetuar a sua espécie. Então, em maio, você vai fazer a rega dia sim, dia não, intercalando entre a rega normal, isso para uma planta em árvore. E para uma planta em vaso, você vai esperar a planta secar, depois disso vai borrifar água para molhá-la superficialmente e após 2 dias você vai regá-la normalmente. Passou um mês em junho, para plantas em árvores você vai borrifar um pouco de água dia sim, dia não. E para plantas em vaso você vai esperar a planta secar e deixá-la seca por 2 dias. Após isso você vai borrifar água nela levemente. Passou-se mais um mês, em julho e setembro você vai borrifar levemente a água uma vez a cada dia para plantas em árvore e para plantas em vaso você vai borrifar levemente a água uma vez a cada 7 dias também. Se entre junho e julho começarem a aparecer bolinhas nos pseudobulbos de sua Dendrobium, então significa que a sua diminuição de rega está sendo um sucesso. Isso vai gerar uma floração mais vistosa, mais bonita. Outra técnica é a geração de mudas. Para fazer isso, a gente vai se aproveitar de um fator que muitas vezes atrapalha o florescimento, né? Que é a falta de iluminação. Caso você prefira reproduzir a sua planta em vez de que ela te dê flores esse ano, basta colocar em um local com mais sombra, mas tomando cuidado para não exagerar, né? Já que muita sombra também danifica a sua planta, não faz a planta se desenvolver. Assim a sua chance de produzir uma muda de novo será muito maior. Essa técnica também funciona com outros tipos de orquídeas. E forçar o florescimento da própria planta, né? Outra técnica muito utilizada. Caso você queira uma linda floração, você basta seguir as dicas de iluminação que já foram ensinadas acima. Ou seja, para você forçar o florescimento da sua planta, é só você dar para ela, fornecer a quantidade ideal de luminosidade para aquela planta.
muito básico. As flores de Nendóbio têm uma duração de cerca de 30 dias, sendo que isso vai variar dependendo da espécie, da região e da temperatura em que sua planta se localiza. Sendo que algumas espécies de Nendóbio conseguem produzir até 100 flores, e algo muito curioso é a grande quantidade de cores que as flores da orquídea podem chegar. Ela pode ser amarela, vermelha, azul, violeta, branco, cor de lavanda, verde, laranja, rosa, diversas cores aí. Você tem um leque enorme de espécie, de variedade, de cor. Se você não quer cultivar ela em vaso, você pode cultivar em árvore. É uma planta extremamente adaptativa quando se trata de altitude, de temperatura. Porém, você tem que tomar certos cuidados com essa planta. E no mais é só isso, a apresentação do meu seminário. Agradeço ao professor Ernesto aí por ter passado um tema que foi assim, eu nunca imaginei que orquídeas, principalmente essas comerciais, eram tão adaptativas, como eu falei, a temperatura, clima, essas coisas, sabe? Então, muito obrigado. E qualquer dúvida que o professor tiver aí, só perguntar lá. Valeu!